Nós louvamos a Deus pelos 114 anos de existência dessa igreja. Nós exaltamos o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Juízes capítulo 6, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhes o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus abençoe sua palavra. Quero pedir aos irmãos a bondade de nós irmos até às 8h10, tá bom? Por favor, já estou antecipando para você ficar bem tranquilo aqui, tá? Até 8h10, vou pedir, hoje é um dia festivo, tivemos um tempo com relação à eleição para oficiais da nossa igreja, então estou lhe pedindo, os favoráveis, que nós possamos ir até 8h10, queira levantar a sua mão, que eu quero olhar daqui. Muito bem, a paz no nosso meio? Então tá bom. Queridos irmãos e irmãs, todos nós em algum momento, e isto é muito humano, eu e você em algum momento, podemos passar por um estado de autoestima baixa. Todos nós em algum momento, ou por alguma circunstância, podemos, ou de alguma forma, passaremos por um momento de autoestima baixa. Não só isso, talvez um sentimento de autodepreciação, talvez um sentimento de autocomiseração. É possível que possamos passar por isto, ou alguém aqui esteja vivenciando isto. É claro que há muitas abordagens a respeito de Gideão, mas eu não tenho dúvida de que esse texto fala e lança luz exatamente a este sentimento. Há um sentimento de alguém que em algum momento, mesmo com todas as suas qualificações, passou por um momento de autocomiseração, de autodepreciação. Talvez a sua autoestima profundamente estivesse lá embaixo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o contexto desse texto, que é fundamental para que compreendamos o que nós estamos compartilhando. Se você ler a partir do capítulo 6, versículo 1, você vai perceber claramente de que Israel estava vivendo um tempo de subjugação, ou melhor, de estar subjugado a uma tribo, a um exército, a um povo chamado midianita. E a Bíblia diz que esse estado de estar subjugado foi exatamente pelo fato de Israel ter de fato cometido idolatria e apostasia contra o Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus, no seu ato de permissivo, Ele fez com que esta nação, os midianitas, fossem sobre
Israel e de fato dominasse e expoliasse Israel. A Bíblia diz que durante 7 anos Israel estava subjugado, debaixo do poder, do tacão dos midianitas. Os midianitas eram um povo com uma habilidade bélica e um poder e uma capacidade de guerrear grandíssimo. Eles viviam na parte norte da Arábia, e então quando eles desciam e iam para os vales de Israel, como por exemplo de Jezreel ou do Vale do Armagedon, eles entravam naqueles lugares, naquela região produtiva, maravilhosa, linda de Israel, e então dominavam o povo. E não só isso, eles levavam a colheita e destruíam tudo que estava diante deles em Israel. E o povo de Israel ficava estremecido, apavorado, amedrontado, assombrado com esta nação, com este povo. E a Bíblia diz que por causa disso, este povo, o povo de Israel, eles se escondiam nas cavernas, nas fendas das montanhas, e ficavam ali até o exército midianita destruísse e saísse da região. Mas a Bíblia diz que Gideão estava ali escondido, malhando trigo, porque queria ter uma porção para sobreviver diante da ação avassaladora dos midianitas. Esse é um contexto. E eu não tenho dúvida que pelo menos 3 aspectos desse texto me chamam a atenção a respeito da perspectiva de Gideão. Ou melhor, é bom nós olharmos esse texto em perspectiva. Primeira perspectiva de como Gideão se via diante desse exército, diante desse levante, diante deste inimigo. E em segundo lugar, a perspectiva de Deus, como Deus via e olhava Gideão. Nessas 2 dimensões, esse texto me chama a atenção da reação e de um diálogo profundo que Deus tem com Gideão. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto é um retrato muitas vezes da minha condição e da sua condição. Esse texto fala de um momento de um homem como Gideão estar tendo um sentimento de fuga, um sentimento de querer fugir de um inimigo, fugir de uma realidade premente diante dele. É interessante porque no versículo 11 a gente encontra já esta cena. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. E aí continua o texto dizendo: e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, ou seja, filho de Joás, o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Um dos aspectos que nos assombra na nossa caminhada é quando estamos diante do inimigo, e aí você pode ampliar a sua perspectiva também sobre qual é esse inimigo que você está enfrentando. Talvez seja um inimigo realmente visível, perceptível. Talvez o seu inimigo seja um inimigo ordinário, no sentido de você saber exatamente como ele é e como ele age. E diante dele você tem esse sentimento de sair da presença, de fugir, porque o inimigo vem com poder e força contra você. Talvez o seu inimigo seja as suas próprias lutas intrínsecas na alma, lutas internas. Talvez sejam lutas com relação a uma depressão, com relação a um transtorno de ansiedade, com relação até mesmo um problema na alma, ou uma angústia profunda que você muitas vezes não detecta e nem sabe de fato por que você está assim. Talvez esse inimigo seja invisível, subjetivo. Talvez o seu inimigo seja não só um inimigo que atua nesse mundo ordinário, mas seja um inimigo também que atua no mundo extraordinário.
que são as forças bélicas do mundo espiritual do mal, que se levantam contra você, contra a sua família, contra os seus sonhos e projetos, e aí você sente o enfrentamento e olha para o obstáculo, olha para o inimigo, e você percebe que não é possível vencê-lo, e você se retrai, e você entra num lagar, e se esconde. Também vejo que este homem teve um sentimento de autocomiseração, um sentimento de autodepreciação em relação à sua vida. Observe, por favor, o versículo de número 13. Diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E aí ele diz: ai, meu Senhor, ou ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. O Senhor se revela a este homem através de um anjo, uma ação teofânica, uma manifestação, uma evidência de Deus na vida deste homem, e começa um diálogo, começa uma conversa com este homem, falando de quem ele é e como ele o vê. E a primeira coisa que este homem faz é: Senhor, se o Senhor estivesse conosco mesmo, isso não teria acontecido. Assim como o Senhor fez grandes maravilhas, abrindo o mar vermelho, permitindo que bebêssemos água de pedra, cordonizes caindo do céu para nos alimentar diariamente, o Senhor fez maravilhas, libertando-nos do agente opressor, dos egípcios, e agora o Senhor está dizendo que o Senhor é comigo, mas o Senhor desamparou Israel. Olha para mim, Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim. O inimigo se levanta, as forças contrárias sobrevêm, e nós nos sentimos assim quando Deus está conosco, mas a sensação que a gente tem é que Deus parece que não está com a gente, e a gente começa a falar: Senhor, o Senhor nos abandonou, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não está ouvindo a minha súplica, o Senhor não está percebendo que eu estou num quadro tétrico, ou seja, um quadro terrível, e o Senhor não ouve a minha oração. Quantas vezes você já orou, buscou a Deus, e parece que o céu está encerrado, e Deus não tem falado com você? Mas mais do que isso, ele tem um sentimento de autocomiseração, dizendo: olha, Senhor, eu não tenho como guerrear com este exército, porque eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou menor no meio de uma tribo. E olha, irmãos, que este homem está falando de si. E quando a gente olha para a trajetória deste homem, parece algo antagônico, parece um contraste. Porque este homem que enfrentou com 300 homens, 135 mil midianitas, esse homem que toda a sua família adorava Baal, por isso o nome dele era Jerubaal também. Esse homem derruba os postes ídolos da sua casa, rompe com os postes ídolos dos outeiros, dos montes, rompe com tudo isso, e mesmo sendo muitas vezes atacado pela própria população, ele mantém sua posição, mas neste momento este homem se sente apequenado. Isto é prova inequívoca de como nós somos. Muitas vezes nós temos arroubos, nós temos vitórias grandiosas, nós percebemos a manifestação poderosa de Deus em nossas vidas, e percebemos Deus agindo e a gente avançando, mas por uma situação, por uma vicissitude da vida, por um problema da vida, vem algo sobre nós e nós nos sentimos apequenados. Irmãos, entre a vitória
e um fracasso, um possível fracasso, a linha é muito tênue. Quando a gente olha para a história de Elias, a gente percebe isto. Elias sobe no Monte Carmelo, guerreia, luta com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. Ele chama o povo para o Monte Carmelo e faz a célebre pergunta e questionamento, interpela o povo dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Se a Baal, sirvam a Baal, mas se a Deus, sirvam a Deus. E Deus então usa esse homem poderosamente. E diz as Escrituras que este homem vence e pede ao Senhor que desça fogo sobre os profetas e eles são consumidos. Você já pensou nisso? Você já pensou nos dias de hoje? Hein, irmãos? Senhor, desce fogo daquele. Pensou? Aquela oração que você faz: Senhor, Tu conheces aquele amado, tem perturbado, promove. Agora imagina se você fosse o profeta Elias nos dias de hoje: Senhor, desce fogo. Mas nós estamos na pós-modernidade. Eu penso que seria estilo lazy, satélite do alto. Senhor, mira, só nele. Coisa extraordinária. Mas este mesmo homem que enfrentou esses profetas e que o povo diz só o Senhor é Deus, diz a Bíblia que uma mulher, mas também é a mulher, Jezabel, disse assim: você conhece alguma assim? Prepara. Fala para Elias que eu vou matá-lo e vou lançar a sua carne aos cães. Elias disse: pode vir, Jezabel, hoje também leis em você. Foi isso, irmãos? Ele correu com medo, ele fugiu da presença da mulher, ele se esconde numa caverna e pede a morte. Essa ambivalência, esses contrastes que faz da natureza humana viver esse dilema. Um momento você está maravilhosamente bem com a sua família, a sua vida espiritual está lá em cima, a sua vida emocional está equilibrada, mas num lance de vida, algo tão rápido, lépido, você começa a sofrer, começa a se fragilizar, começa a questionar, começa a se deprimir, começa a ter autoestima lá embaixo, começa por causa de uma palavra. Seja uma palavra proferida para uma pessoa, ou seja uma palavra proferida pelas forças do mal. E você começa a ter esse sentimento: o Senhor me abandonou, eu estou sozinho nessa batalha. Você já teve esse sentimento? Ou você está tendo esse sentimento de estar no seu quarto sozinho, falando com Deus e com mais ninguém? Era assim que Gideão se via nesse contexto. Nesse contexto. Eu não tenho dúvida disso. Alguém pode aqui fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto numa outra dimensão. Eu não questiono. Mas quando eu olho para este homem falando: ai meu Senhor, o Senhor me abandonou, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou da tribo de Manassés, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, eu não tenho força para continuar. Isto aqui é meramente e puramente um ato humano de alguém que está em sofrimento e alguém que está se escondendo de uma realidade clara diante dele, de perseguição, de afronta. Talvez nesta noite pessoas estejam assim se vendo, e eu quero dizer para você que você veio no lugar certo, porque nesse lugar é lugar de gente com todo tipo de fragilidades. Agora, nós estamos falando em olhar esse texto em perspectiva. Eu quero que você agora veja na perspectiva de Deus. Qual é o olhar de Deus para Gideão? E eu
olho para o texto e vejo algo maravilhoso, que nos dá o tema dessa mensagem, que nos dá o tema do porquê nós estamos aqui hoje refletindo nesta palavra. Você tem valor. Você tem valor. Quando eu leio o olhar de Deus, a visão de Deus a respeito de Gideão, eu digo que o Senhor estava dizendo de maneira sumária, através de um sumário, Ele estava dizendo: Gideão, você tem valor. E eu quero dizer para você, nesta noite, você que está enfrentando batalha, enfrentamentos grandiosos, situações onde o inimigo tem vindo sobre você, ou derramado sobre você, uma porção de ações malignas, eu quero dizer para você, que por mais que esse exército, como esse exército ficou acampado, aguardando para atacar Israel, eu quero reafirmar para você, de que o inimigo não acampa na sua vida, e nem na sua casa, e nem perto da sua casa. Sabe por quê? Porque quem se acampa ao redor da sua vida e da sua casa, é o anjo do Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Por isso, o Senhor diz para Gideão: você tem valor. E o texto no versículo 12 chama atenção para isso. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. A primeira expressão do Senhor Todo-Poderoso, quando começou o diálogo com Gideão, foi: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. 9 vezes nós encontramos nessa pequena perícope, ou seja, nesse pequeno texto, a expressão Senhor. E dessas expressões, podemos dizer que 80%, 90% dessas expressões, a expressão era Yahvé. Letra maiúscula, Yahvé. Essa expressão era uma expressão impronunciável pelos judeus ou pelos israelitas. Havia uma profunda reverência tão grandiosa que eles não pronunciavam. Para haver vocalização dessa expressão Yahvé, eles substituíram para outra expressão chamada Adonai. Yahvé é o Deus autoexistente, imutável, transcendente, e que a despeito de ser quem Ele é, se preocupa comigo e com você. E Deus quer comunicar isso com você, e aí esse texto intencionalmente mostra isso, porque ele começa falando de que Ele é o Senhor, Ele é Yahvé, e Ele está com Gideão. E aí no versículo de número 15, nós encontramos essa expressão: e ele lhe disse: ai Senhor meu. E quando ele diz ai Senhor meu, porque Deus se manifesta com poder e glória, como sendo Yahvé, mas neste momento ele percebe que Deus não é só transcendente, mas ele pode pronunciar esse nome chamado Adonai, dizendo: ai Senhor, tu governas, ai Senhor, tu és o soberano Senhor da minha vida. Quando o Senhor diz eu sou contigo, Ele está falando exatamente isso. Ele está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Deus transcendente, que Ele é o Deus imanente, que Ele é o Deus imutável, que Ele transcende todas as coisas e faz as coisas que não existem a tornarem em existência. Esse é o Deus, e ao mesmo tempo esse Deus está dizendo para Gideão: eu sou contigo, homem, eu sou contigo. Que expressão linda e maravilhosa! Gideão estava sentindo desamparado, sozinho. E a primeira expressão de Deus foi: eu sou contigo. Sabe, irmãos, quando a gente lê o Salmo 23, e o salmista, numa experiência inaudita com o Espírito de Deus, diz: ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei eu mal nenhum, porque a tua vara, ela me conduz e ela me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Certamente, Senhor, eu vou habitar na sua casa, desde agora e para sempre. O salmista tinha plena convicção de que o Senhor estava com ele, no vale, no momento mais difícil, no momento mais terrível da sua vida, quando ele estava andando por algo tão, que não havia perspectiva de uma saída. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, o Senhor anda comigo, o Senhor caminha comigo, o Senhor vai comigo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua luta, e nem a batalha que você tem enfrentado, mas eu quero reafirmar profeticamente, como esse texto está falando, o Senhor é com você. Eu não sei qual é o seu drama, não sei qual é a sua angústia, não sei qual é a inquietação da sua alma, não sei qual é o problema da sua casa, não sei qual é o problema com relação aos sonhos frustrados, os fracassos que você tem enfrentado, eu não sei, mas uma coisa eu sei, se você, e eu tenho certeza que você o é de Deus, você pode ter certeza que Ele está com você. Ele está com você. Eu sou contigo. A segunda expressão, que é algo lindíssimo nesse texto, no versículo 12 ele diz, eu sou contigo, homem valente. E aí eu fico imaginando essa cena, Gideão malhando trigo, assustado com tudo que estava acontecendo, o exército estava campeando, o exército estava cirandando, estava rodeando, o exército estava ali, pronto para a 8ª inserção e incursão dentro da terra de Israel, e o Senhor se apresenta, fala através do anjo do Senhor, dizendo, Gideão, você é um homem valente. Gideão olha assim e diz, quem? É comigo que o senhor está falando? O senhor tem certeza? Eu sou valente? O Senhor está dizendo para ele, você é valoroso. O que você está passando não determina quem você é de fato. E é exatamente isso. Quando a gente está enfrentando um dilema, uma luta, uma dificuldade, que a nossa autoestima fica lá embaixo muitas vezes, isso não significa que nós somos assim. Um momento de dor, de sofrimento, de angústia, não determina a sua trajetória num todo. Porque quando nós estamos assim, nós duvidamos e questionamos a nós mesmos. O que o Senhor está dizendo é, Gideão, eu sei dos teus medos, eu sei dos teus assombros, eu sei das tuas incertezas, mas eu quero dizer que eu estou dizendo a você que você é valente. Você é valorosa, minha irmã. Você tem valor, meu irmão. Você não é qualquer pessoa. O Senhor nesta noite está dizendo isso para você mesmo, porque se tem a multiforme obra do Espírito Santo é essa, de Deus transportar uma mensagem tão poderosa do passado e fazer uma relevância extraordinária no seu presente, e no seu presente, a despeito de tudo que você esteja enfrentando, o Senhor continua reafirmando, você tem valor. E sabe por que você tem valor? Porque você é menina dos olhos do Senhor. Sabe por que você tem valor? Porque você foi redimido e comprado pelo seu sangue. Ninguém pode mais arrebatar da mão dele a sua vida, e nem você. Sabe por que você tem valor? Porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Sabe por que você tem valor? Porque você agora é cidadão do céu. Sabe por que você tem valor? Porque você é um peregrino nessa terra. Sabe por que você tem valor? Porque o Senhor fez algo extraordinário na sua vida, na sua casa, e mudou a sua trajetória. Você tem valor. Esse valor foi imputado pelo Senhor. Foi Deus que fez isso.
Foi Deus que fez isso. Então, não aceite palavras malditas contra a sua vida. Não aceite vozes que ecoam e reverberam no seu ouvido e na sua mente, dizendo de que você é uma pessoa incapaz, e de que a sua história de vida, de família, está decretada ao fracasso. Não aceite isso. Não aceite de que os seus sonhos foram frustrados por pessoas, e você então, por causa disso, desistiu dos seus sonhos. Não aceite isso, porque Deus estava falando com Gideão, e este homem se levanta com força, e com poder, e com graça, e vai à frente de uma batalha grandiosa, e vence os midianitas. Vence os midianitas. Deus quer levantar você nesta noite. Deus está dizendo para você: você tem valor, e não importa o que as pessoas digam, o que importa é o que Deus diz a seu respeito, e o que Ele diz é: você é um homem, você é uma mulher valoroso e valorosa para o Senhor. Sai daqui com esse sentimento. Essa não é uma palavra de efeito, esta não é uma palavra proferida por homens, esta palavra foi proferida pelo Senhor. Então não deixe as pessoas determinarem o curso da sua vida. Seja alguém que está debaixo da direção de Deus, para que o seu curso seja segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho dúvida, aquilo que pensamos a nosso respeito determina quem somos muitas vezes. Por isso o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito, porque quando Ele, de maneira límpida, clara, fala quem nós somos, nós podemos caminhar nessa direção, porque foi Ele que disse, e o que Deus disse, e o que Deus fala, está falado. Está falado. Você tem valor, porque o Senhor é contigo. Você tem valor, porque Ele diz que você é uma pessoa valorosa, uma pessoa valente. E olhe, isto é palavra de Deus. E em terceiro lugar, eu gosto muito do que está escrito no versículo 14. Terceira expressão de Deus para Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Essa foi a terceira expressão linda que eu vejo nesse texto, que o Senhor fala com Gideão. Vai nessa tua força. E às vezes eu me pergunto: Senhor, por que o Senhor não disse vai na minha força? Por que o Senhor disse vai na tua força, Gideão? Porque Deus mais uma vez quer enfatizar que Ele via em Gideão predicados, adjetivos lindos e maravilhosos de um homem que estava passando por um momento de luta, mas que iria prevalecer e iria continuar a caminhada. Sabe, irmãos queridos, sabe por que a gente não desiste da caminhada? Porque a gente ouve de Deus, nos momentos mais profundos das nossas angústias, essa expressão: vai em frente, não para por causa do inimigo e do levante contra a sua vida. Vai em frente. Eu acredito em você, Gideão. Minha irmã querida, vai em frente, vai na tua força. Essa força, com certeza, foi imputada pelo Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, vai em frente. Deus enxertou em nós o seu Espírito Santo, encheu-nos com Ele e nos deu uma capacidade enorme de resiliência. Você não chutou o pau da barraca ainda e desistiu das coisas, porque o Senhor é contigo, e por isso Ele diz: vai, continua, não desiste.
Sabe por que você continua ainda insistindo e não chutou o pau da barraca ou a barraca inteira? Diante de uma traição, diante de uma palavra terrível que foi proferida contra você? Porque o Senhor está dizendo para você, sempre lá no seu coração, segredando no seu coração: vai em frente, vai na tua força, continua, não desiste, persiste, vai em frente, porque você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Sabe, irmãos, eu quero contar uma experiência para vocês. E com essa experiência eu vou encerrar esta pregação. Eu quero falar de mim mesmo. Eu quero falar da minha experiência. Eu tinha 18 anos e pela primeira vez o pastor da igreja, pastor Eurípite Florgêncio, meu primeiro pastor, meu pai na fé, me convidou para pregar na igreja. Era um culto de jovens que esses jovens iam conduzir o culto na igreja de domingo. Uma igreja extremamente conservadora naquela época. E ele disse: Francisco, você vai pregar. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, que ainda, eu não esqueço da gravata de crochê que eu usei naquele dia. Eu lembro da gravata. Alguém já usou gravata de crochê? Não, ninguém, só eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembro da camisa que eu estava usando. E lembro do texto que eu iria pregar naquela noite. A igreja comportava cerca de 80 a 100 pessoas. Aquela igreja construída por americanos. Eu subo no púlpito e olho para a congregação. E meus irmãos, naquela hora, eu senti que eu balançava mais, as minhas pernas balançavam mais do que cuia de cego pedindo esmola. Tremendo. E eu olhei aquela congregação, todos olhando para mim. E eu disse: é hoje. E eu peguei então a Bíblia e abri no livro que, irmãos, até hoje eu tenho um trauma. Tenho um trauma quando eu digo: vou fazer exposição de Atos capítulo 9. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 9. E os irmãos abriram. Eu olhei para os irmãos e deu um branco. Pensa num branco. Pensou? Coloca na potência 12 agora. Irmãos queridos, quando eu li o texto e olhei para as pessoas, eu disse: amém. Foi o sermão mais rápido da face da terra. O pastor teve que pregar no meu lugar. Eu fui para casa, me ajoelhei e falei: Deus, nunca mais eu subo num púlpito para pregar. Fiquei arrasado. Minha autoestima ficou ali pelo menos uns 6 meses, lá embaixo. Eu olhava para os irmãos, e os irmãos faziam assim: que sermão, hein? Fiquei arrasado. E disse para Deus: Senhor, eu não tenho condições de falar em público e pregar sua palavra. Eu não fui chamado para isso. Naquela noite que eu estava de joelho, o Senhor falou algo para mim: não é você que determina a sua trajetória, sou eu.
Passei muitos anos, irmãos, me preparando, forjando para subir de novo num púlpito. Eu comecei, irmãos, numa congregação 30 quilômetros em cima de um pau de arara, 3 quilômetros a pé ainda para chegar dentro de uma casinha feita de paxiúba. Quem conhece a paxiúba sabe o que eu estou falando. Sabe, irmãos? E quando eu vi aqueles irmãos chegando com lamparinas, noite, 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 e eles entravam ali. Meus irmãos, a presença de Deus era extraordinária e Deus começou a restaurar a minha sorte, encheu meu coração. E depois de 2 anos naquela congregação, eu fui convidado novamente para pregar na igreja. Aí eu não vi o Francisco, eu vi o Senhor forjando uma pessoa. Preste atenção. Eu não sei qual é a luta que você tem travado na sua caminhada, ou uma frustração terrível que você já teve, uma palavra maldita que fez com que você se arrefecesse e você fica o tempo todo olhando para a sua trajetória do passado e você não consegue ir para o presente, viver o presente e nem projetar o seu futuro porque você está paralisado. Por isso que há muitas facetas do inimigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus fez isso na minha vida, como Deus tem feito na vida de muitos irmãos aqui, a palavra que ecoa e vai continuar ecoando, e eu quero que vocês saiam daqui com esta palavra é: você tem valor. A sua família tem valor. Os seus sonhos foram o Senhor, foi o Senhor que estabeleceu. E se Ele estabeleceu, Ele vai cumprir todas as promessas dele para a sua vida. Por isso saia daqui declarando: eu sei quem eu sou do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho valor, porque Ele disse que eu sou valente, e uma mulher e um homem valoroso e valorosa do Senhor, para a sua glória, para a sua honra e para toda majestade excelsa e digna de adoração. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Esse Jesus é que muda a trajetória da nossa vida e faz com que a gente continue caminhando. Saia daqui com esse sentimento: você tem valor. Muito bem. Você pode estar perguntando: e o senhor já pregou em Atos capítulo 9? Eu digo para você: já. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de encerrar esse culto hoje de uma maneira diferente. Sempre nós oramos pelos irmãos. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está perto de você. Eu sei que muitas pessoas não gostam de dar a mão, mas dê a mão pelo menos uma vez na vida. E se alguém não der a mão para você, pega na orelha, pega em algum lugar, mas pega, todos. Nós vamos cantar um cântico que não foi ensaiado, mas esse cântico vai refletir tudo o que nós falamos aqui e vivenciamos aqui. E depois do cântico, nós vamos impor as mãos sobre vocês, os pastores. Mas eu quero pedir que os pastores presbíteros venham aqui para cima, porque a gente vai cantar junto com a igreja. Você tem valor, quero que valorize. Você é um ser, você é alguém, e você é importante para Deus. Amém? Dá para ir? Vamos lá? Vamos ficar aqui, vamos dar as mãos? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você é um ser. Você é alguém tão importante para Fale com o seu irmão agora. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inteiro. Dizendo às vezes que não é ninguém. Dizendo às vezes que não é ninguém. Fale agora com o seu irmão. Declare a ele. Diga. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar O quê? do valor que você Diga para o seu irmão agora. Ele está em você. O Espírito Santo de Deus. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até longe Inexprimíveis, irmãos. inexprimível. Inexprimíveis. Diga agora. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante. Por isso levante agora. Levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem valor. Fale com o seu irmão. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Só as vozes agora. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Sem instrumento agora. Você tem valor. O Espírito Santo Você pode olhar para o seu irmão e falar isso. Você tem valor mais uma vez. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Olhe para o seu irmão, querido. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, todos juntos, amém.